Salve amigos do canal Detetives Vascaínos, ótimo sábado a todos. Bora começar mais um boletim falando de Vasco. O Vasco que tem uma partida decisiva amanhã em casa contra o Corinthians e não pode vacilar se quiser pensar em se distanciar do Z4. Porém tem problemas de última hora e alguns dilemas importantes na cabeça do Fernando Diniz. O Corinthians, por sua vez, também tem seus problemas com muitos desfalques. Está numa sequência negativa que pode trazer uma crise por lá. Eu vou trazer todos os detalhes do Vasco e convidar um profissional que acompanha o Corinthians lá em São Paulo para falar de como chega a equipe do Dorival Júnior para este domingo. Vou falar também da busca incessante por um zagueiro direito, com as encaminhadas contratações do Robert Renan para atuar como zagueiro esquerdo e do meia Matheus França. A executiva de Mar Lopes vem convivendo aí com obstáculos para trazer um nome para o setor direito. Mas a expectativa é de que esse zagueiro ainda pinte nessa janela. A questão é que o Vasco precisa de urgência para que novos atletas possam estar aptos já para esta próxima fase da Copa do Brasil. E é corrida contra o tempo, meus amigos. Então, bora prestigiar esse trabalho jornalístico? Deixe seu like, compartilhe o vídeo e dê aquela fortalecida no canal. Bom, galera, Vasco e Corinthians é o duelo que marca o domingo dos vascaínos em São Januário. Jogo às 16 horas e a vitória nunca foi tão desejada, tanto pelo Vasco como pelo Corinthians. Estão nas posições inferiores da tabela do Brasileirão. E ambos têm problemas para esse jogo, mas vamos começar pelo Vasco do Fernando Diniz, que ao longo da semana ensaiou algumas mudanças, fez testes importantes e conviveu com alguns dilemas. O principal deles: barrar ou não o artilheiro Verratti em detrimento da formação colocada em prática diante do Santos, onde deu certo, onde o time apresentou grande mobilidade e eficácia. Já com o Verratti, um time mais preso, mais visando a referência lá no ataque, insistindo nas bolas aéreas. No primeiro momento, Fernando Diniz relutou muito nessa ideia de tentar preservar o artilheiro para dar espaço a outro atleta, o David. Foi um cara ali colocado diante do Santos e que propiciou o Coutinho, por exemplo, ser usado muitas vezes como um falso 9, intercalando ali com o Nuno e o Ryan. O martelo ainda não está totalmente batido, mas é uma forte possibilidade. Seria uma surpresa caso o Verratti, artilheiro e capitão do Vasco, ficasse de fora por tudo que o Diniz prega e vem pregando em relação à importância do jogador. Amanhã teremos então esta definição, já que o Diniz vem surpreendendo nas últimas escalações. Sobre o sistema defensivo, uma perda muito grande de última hora. Mais uma vez, Paulo Henrique vai ficar de fora. Ele que ficou de fora contra o Juventude por conta de uma indisposição, ou mal-estar antes do jogo. Dessa vez relatou dores na coxa e por conta desse incômodo, a comissão técnica e os fisiologistas do clube acharam prudente deixá-lo de fora, já que o time terá um duelo importante pela Copa do Brasil na quarta-feira e a sua presença seria fundamental. Para o seu lugar, a tendência é novamente Pumita Rodrigues entrar. No mais, o resto do time será o mesmo e com isso, mais uma improvisação do sistema defensivo com Hugo Moura de zagueiro. O torcedor do Vasco não aguenta mais conviver com essa situação, mas é o que temos para hoje por conta desse pensamento do Fernando Diniz. A boa notícia é que o colombiano Andrés Gomes será relacionado, vai ficar no banco como uma opção para o ataque. Com isso, poderá fazer a sua estreia em São Januário. Boa oportunidade para vê-lo fisicamente em campo, quando ele entrar, já que é um jogador velocista e havia um entendimento que essa sua característica seria crucial para a equipe contar no decorrer da temporada. Sobre um possível Vasco que se desenha: Léo Jardim, Pumita, Hugo Moura, Lucas Freitas e o Piton, o Jair, o Tietê, o Coutinho e o Nuno lá na frente, Ryan, e aí o grande X da questão: Verratti ou David. E você iria com qual, hein? Então, comente e participe. Bom, vamos agora falar também do nosso adversário, porque aqui é jornalismo de verdade e é sempre bom ouvir os dois lados, saber como chega o Corinthians do Dorival Júnior, que vem convivendo com problemas para escalar o time paulista nos últimos jogos e, acima de tudo, amargando um jejum e precisa quebrá-lo o quanto antes. Para falar do Corinthians, hoje eu convidei um integrante do canal Coringão em Pauta aqui do YouTube. O repórter será o Caio Brito, que vai nos contar como chega o timão para esse duelo. Fala aí, Caio. 14º colocado do Campeonato Brasileiro com apenas 22 pontos em 20 jogos, o Corinthians já concluiu a sua preparação para o confronto direto e decisivo de amanhã contra o Vasco em São Januário.
Em relação à partida do último sábado, onde o Timão foi derrotado em casa para o Bahia por 2-1, abaixo é o volante Martínez, que fraturou a mão durante as semanas de treinamento e está fora. Em compensação, Romero, Kaká e Angeleri voltam de suspensão e ficam à disposição do técnico Dorival Júnior. A tendência, porém, é que ele mantenha um ataque com os garotos da base, Kaique e Guinegão, e que Charles ocupe a vaga do venezuelano Martínez no meio-campo e forme ali o triângulo junto com o Ranieri e o Breno Bidon. Um provável Corinthians para o jogo tem Hugo Souza no gol, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Ranieri, Breno Bidon, Charles e Rodrigo Garro, Kaique e Guinegão. Vale destacar que no Corinthians tem um retrospecto muito negativo no Campeonato Brasileiro recentemente. É apenas uma vitória nos últimos 10 jogos aí sob o comando do técnico Dorival Júnior. O que deixa ainda mais com contornos aí de dramaticidade aí o jogo de amanhã no Rio de Janeiro. É isso, rapaziada. Forte abraço aí. Tchau. Valeu demais, colega. Bom, agora vamos mudar de assunto porque a corrida por reforços do Vasco segue em pauta. Admar Lopes está retornando da Europa com alguns acordos, encaminhamentos, mas a principal peça buscada ainda não chegou, que é o zagueiro direito. Muitos nomes indicados, avaliados, sugeridos e no radar. Só que os obstáculos seguem atrapalhando este cenário. Às vezes é a vontade do próprio jogador em não querer vir, outras vezes o próprio clube detentor faz a negativa e tem também a hora que a oferta de outras equipes acabam falando mais alto. Paralelamente à tentativa do Cuesta, que acabou optando por jogar na Rússia, o Admar buscou outros nomes do mesmo nível. Um deles, já comentado ontem e que não deu em nada, que é o Nino, ex-Fluminense. Quem assistiu ao nosso vídeo no canal, eu expus tudo que eu apurei sobre este jogador, que realmente foi tentado pelo Vasco por 2 oportunidades, 2 ofertas, teoricamente boas, mas nas duas o clube russo não quis conversas e tratou a questão como inegociável por conta da importância do atleta na equipe. O próprio Fluminense também tentou e não conseguiu. Inclusive, ele não tem jogado por lá, meus amigos, não porque está negociando com outras equipes, mas sim porque estava lesionado e voltando agora. Aliás, por conta de uma notícia que saiu ontem à noite de que o jogador teria acertado com o Vasco, o presidente do clube russo, o Alexander Medvedev, se posicionou no dia de hoje junto à MET TV, que é um canal de televisão desportivo lá na Rússia. Como vocês podem ver aí na notícia traduzida, ele descartou qualquer possibilidade de venda e desmentiu esta possível transferência para o Vasco. Abre aspas. Robert Renan está se transferindo para o Vasco da Gama. Nino não tem nada a ver com isso. Fecha aspas. Esta declaração foi dada à emissora e repercutida aí neste veículo deles. Portanto, oficialmente, esta é a posição oficial do Zenit. E hoje vem à tona a informação dada pelo companheiro Vene Casagrande, e já confirmada, da tentativa de contratar mais um zagueiro brasileiro, atuando lá na Rússia. O Vitor Tormena, jogador de 29 anos, que joga no Krasnodar, formado nas categorias de base do São Paulo. O Tormena se transferiu para Portugal em 2017. Ele atuou por Gil Vicente, Portimonense, até chamar a atenção do Braga, clube que defendeu por 4 temporadas. Em 2023, acertou então a sua transferência para o Krasnodar, onde se firmou como titular da equipe russa até hoje e é peça importante. Por conta disso, os russos também não quiseram conversa, rejeitaram qualquer oferta vascaína. Portanto, segue a luta por um zagueiro e a informação dos bastidores é que o Admar não desistiu e tem conversado com outros nomes e clubes. Pelo andar da carruagem, difícil que, caso sejam contratados, estejam aptos para essa próxima fase da Copa do Brasil. Porque olha só, meus amigos, amanhã já é domingo. O Vasco só teria segunda e terça para trazer um jogador do exterior, que é o foco do Vasco no momento, arrumar toda a documentação e registrá-lo no BID. Isso sem falar na questão física e médica. Então, dificilmente um cara que joga lá fora vem para cá e joga logo. Basta ver aí as últimas contratações do Vasco. Então, extremamente preocupante essa alta possibilidade do time entrar diante do Botafogo numa quartas de final da Copa do Brasil com improvisações do setor. Sobre o meia Matheus França, aos que perguntam dele, a informação é de que alguns detalhes burocráticos vêm sendo ajustados aí para que o jogador possa viajar em breve e se juntar ao Vasco para essa temporada. Cogita-se, inclusive, que no início dessa semana ele esteja pintando por aqui para a realização dos exames médicos. Veremos.
Bom, galera, é isso por hoje. Eu paro por aqui e sigo apurando todos os detalhes concretos sobre essa busca por zagueiro para trazer a real situação para vocês, beleza? A você, meu muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.